Bora estudar potencial elétrico. Vamos lá? Bom, antes da gente estudar potencial elétrico, vamos discutir sobre o campo gravitacional terrestre. A princípio parece que não tem nada a ver, só que depois você vai ver que tudo se encaixa. Então o que a gente sabe a respeito do campo gravitacional terrestre? É o G, né? Vocês aprenderam lá no primeiro ano, gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, se eu tivesse que representar, eu representaria assim, ó, apontando para o centro da Terra. Certo? Então essas setinhas aqui representam o campo gravitacional terrestre. Beleza. O que é esse campo gravitacional terrestre? Esse campo está relacionado com a massa da Terra. Então a massa da Terra produz esse campo ao redor dela. Se eu tiver um corpo, vamos imaginar um corpo aqui de massa M, ó, um corpinho de massa M, ele vai ser submetido a uma força de atração que a gente chama de força peso. Tá aqui. Então, enquanto você tem a gravidade, que depende das características da Terra, a força-peso já é uma força de atração entre os dois. Então, depende das características dos dois. Certo? O potencial, nível ou altura, certo? Aqui fica fácil da gente entender. Vamos imaginar aqui, ó, um prédio de 80 metros de altura. Aqui. Agora, se eu tiver desse lado do planeta um prédio de 80 metros de altura, ele vai estar aqui. Se eu tiver desse lado 80 metros de altura, ele vai estar aqui. Ou seja, eu posso imaginar que em torno da Terra, nossa, eu teria que conseguir fazer aqui uma circunferência perfeita. Você vai ter que imaginar que é uma circunferência perfeita. Esse pontilhadinho branco que eu fiz representa todos os pontos que estão à mesma altura em relação à superfície terrestre. Ou seja, todos os pontos que estão no mesmo nível. Certo? Isso a gente vai chamar de potencial daqui a pouco. Trabalho, energia e, para ficar fácil da gente entender, eu estou chamando de impacto. Então seria o seguinte: o que eu preciso para ter um grande impacto? Ou seja, para eu dissipar uma quantidade de energia, para eu ter uma queda ao ponto de uma pessoa se machucar. Eu preciso ter diferença de altura. Se a pessoa cair desses 80 metros no chão, você vai ter uma diferença de altura de 80 metros, que seria do 80 até o zero. Se ele cair do 80 no 79, apesar dele ter caído de uma grande altura, de 80, mas a diferença de 80 para 79 é só 1. Então essa diferença vai causar um impacto pequeno. A energia que vai ser transformada é uma quantidade pequena. Então vamos pensar nisso. Gravidade, campo gravitacional é produzido pela Terra. Força-peso é uma interação entre os dois, Terra e corpo. Potencial, nível ou altura, você tem aqui, ó, nesse pontilhadinho, o mesmo nível. E para ter impacto tem que ter desnível, tem que ter diferença de altura. Bom, vamos lá. Agora vamos pensar numa carga elétrica. Então vocês já aprenderam que uma carga positiva, ela gera um campo elétrico saindo. Tá vendo? Lembra aquelas setas que eu fiz lá no campo gravitacional? Só que lá era apontando para o centro da Terra. Aqui por uma questão de definição, o campo elétrico ele é saindo. Mas ele é bem parecido com o campo gravitacional. A ideia dele é bem parecida, ou seja, é algo que depende só dessa partícula, dessa carga. Então está aqui, campo elétrico. A força. Para eu ter força, tem que ter um outro corpo para a gente analisar. Então, por exemplo, vou colocar um corpo positivo aqui, ó, um corpinho positivo. A gente vai chamar isso aqui de carga de prova. Essa grandona é a carga geradora. Positivo e positivo, força de repulsão. Então você vai ter uma força aqui, força de repulsão. Essa aqui é a força elétrica que vocês estudaram lá em lei de Coulomb, KQQ sobre D2. E se eu tivesse uma partícula negativa? Uma carga de prova negativa. Aí você teria aqui uma força de atração. Aí fica parecido com a força-peso. É como se essa carga geradora fosse a Terra. E essa carguinha de prova, uma pessoa que é atraída para a Terra. Então a Terra, ou seja, a carga geradora, produz o campo elétrico. A força... Nossa, eu escrevi força-peso aqui. Confundi. Força elétrica
A força elétrica é uma interação entre os dois, entre mais e menos ou mais e mais. Beleza. Agora vamos ver o que é o potencial. Lembra que eu falei para você comparar potencial com altura? Então todos esses pontos aqui, ó, estão no mesmo potencial. Esse potencial vai ser medido em volts, enquanto que para a gente o nível, né, o potencial é medido em metros em altura, aqui é medido em volts. Todos esses pontos em vermelho estão no mesmo potencial. Então o que acontecia lá atrás se a pessoa sai do 80 metros de altura e vai para os mesmos 80 metros de altura? Não acontece nada, não tinha impacto. Aqui o impacto que eu tinha falado lá no campo gravitacional terrestre, aqui eu vou representar pelo choque. Então, quando que eu vou ter choque? Quando que eu vou ter energia elétrica, que também é chamado de trabalho? Eu vou ter choque quando eu tiver desnível, quando eu tiver dois potenciais diferentes. Então, se eu pegar esses pontos aqui, ó, esses pontinhos em verde, todos eles têm o mesmo potencial. Só que se eu comparar o ponto em verde com o ponto em vermelho, você tem uma diferença de potencial. Então, significa que se eu colocar minha mãozinha aqui e a outra mãozinha colocar aqui, eu vou tomar um choque. Certo? Meu cabelo vai ficar, que tem até como eu fazer aqui, ó. Meu cabelo vai ficar arrepiado. Ah, não tem. Bom, tá bom, você entendeu. Bom, vamos lá. Quais são as equações? Então, vocês viram lá na lei de Coulomb que a força elétrica, que é a atração entre duas cargas, ó, se for uma positiva e uma negativa, atração. Se for o mesmo sinal, você vai ter força de repulsão. Mas essa força depende de uma constante, que é o K, as duas cargas e a distância ao quadrado. Então é KQQ sobre D2. Depois a gente estudou campo elétrico. É a mesma formulinha, só tira o Qzinho. Certo? Aqui, ó, se eu imaginar o Qzinho aqui, fica igualzinho a fórmula da força, a equação da força. Certo? Mas esquece do Qzinho. Por que tem que esquecer do Qzinho? Porque o campo elétrico depende só do Qzão, assim como o campo gravitacional depende das características da Terra. O campo elétrico depende só das características da carga geradora, não depende da carguinha de prova. A força depende dos dois. Campo elétrico depende só dessa. E agora o potencial elétrico. Então, se a gente for nessa sequência aqui, ó, KQQ sobre D2, KQ sobre D2, KQ sobre D. Então, a gente tirou o Qzinho, agora tirou o quadrado. Certo? Agora, mais importante que potencial elétrico é um negócio que a gente chama de diferença de potencial. Então, imagine que você calculou o potencial numa distância A. Você achou o potencial VA. Se você calcular o potencial numa distância DB, né? Distância B, você vai achar o potencial no ponto B. O que me interessa, o mais importante aqui, é a diferença entre esses dois potenciais. Essa diferença, representada pela letra U, diz respeito ao desnível. Então, se eu caio de um prédio de 80 metros de altura, só que eu paro logo na próxima sacada. Então, eu caí do 80 até o 79. Caí só 1 metro. O desnível foi só de 1 metro. Da mesma forma, se eu tiver um potencial de 1000 volts e um outro potencial de 990 volts, eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial de apenas 10 volts. Certo? É isso que vai causar o choque. E esse choque vai ser representado pelo trabalho ou energia, que é a letra W vai representar trabalho, o Q é a carga e o U a diferença de potencial. Então, quando você está tomando um choque, imagina que você ficou grudado na tomada, está tomando choque. É porque existe uma diferença de potencial. É porque, de repente, a tua mão está no potencial 110 volts, certo? E o teu pé está no potencial 0. Então, existe uma diferença. Enquanto existir essa diferença, vai ter uma quantidade de carga que vai fluir pelo seu corpo. Isso a gente chama de choque. Certo? Tá vendo a carga aqui, ó? Qzinho. Q vezes U. Vamos lá. Eu tinha mostrado lá uma carga geradora positiva com o campo elétrico saindo. Então, carga elétrica negativa, o campo elétrico é chegando. Certo? É um campo que a gente chama de campo de aproximação. Nossa, imagina que está reto isso aqui. Esse é o campo elétrico. Essas linhas aqui são linhas que a gente chama de superfícies equipotenciais. Então, essa superfície
Todos esses pontos aqui têm o mesmo potencial VA e todos esses pontos têm o mesmo potencial VB. Se eu colocar minha mão aqui e a outra mão aqui, não acontece nada, porque não tem diferença, não tem desnível. Agora, se eu colocar uma mão aqui e a minha outra mãozinha eu colocar aqui, aí eu vou ter uma diferença de potencial, uma diferença entre VA e VB. Essa diferença é o que causa o choque. Deixa eu abaixar a câmera aqui para não... Estou filmando muito minha careca. E se eu tiver duas cargas geradoras? Aí você vai ter o campo elétrico saindo do mais e chegando no menos. Saindo do mais, chegando no menos, saindo do mais, chegando no menos, sai do mais, chega no menos, e assim vai. Certo? As linhas equipotenciais vão ser assim. Ó. Essa linha aqui, se a gente imaginar duas cargas idênticas, essa linha aqui é a linha de potencial zero. Aí você tem uma linha aqui ó, com o mesmo potencial positivo e aqui um potencial negativo. Então eu posso imaginar aqui ó, um potencial de mais 10 volts, aqui o potencial 0 volts e aqui o potencial menos 10 volts. Eu vou colocar a mão aqui e aqui. Não acontece nada. 0 e 0 não tem diferença. Agora, se você colocar uma mão aqui e a outra mãozinha aqui, você colocou uma mão no mais 10, a outra mão no menos 10. É uma diferença de potencial de 20 volts. Bom, e para fechar, então, o campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme ele é produzido quando você tem duas placas planas e paralelas carregadas. Aí, o campo elétrico são linhas paralelas, ó. Certo? Essa distância entre as linhas representa a intensidade do campo. Então, se eu tenho a mesma distância, eu tenho o mesmo campo elétrico, daí o nome de campo elétrico uniforme. Então, aqui está a representação do vetor campo elétrico. Beleza? E aqui você tem, na vertical, você vai ter as linhas que representam o potencial elétrico. Ó. Nossa, mano! Aqui e aqui. Da mesma forma, então, se eu colocar a mãozinha aqui e aqui, não vai acontecer nada, porque eu estou no mesmo potencial. Esse acontecer nada significa trabalho igual a zero. Certo? Eu estou traduzindo trabalho, que é Q vezes U, por choque. Certo? Agora, se eu colocar a mão aqui e aqui, aí sim, tem diferença de potencial, tem trabalho, tem energia, eu vou tomar choque. No campo elétrico uniforme, fica muito mais fácil para calcular, porque você vai usar FIC e DU. Certo? Você lembra que a formulinha de campo elétrico é bem parecida com a de força, só falta a carga. Então, por isso que fica dessa forma aqui. Ó. E da mesma forma, o potencial elétrico não tem o quadrado na formulinha. Certo? Depois você observa lá no começo da aula.